começar agradecendo ao IDESV, ao Décio, ao Wilma e a toda a equipe por tudo que tem feito para que nós possamos chegar até as pessoas. Então, muito obrigada por ser novamente convidada, fico muito honrada e feliz com isso. E olha só, você sabia que para termos sucesso na nossa vida, para servirmos as pessoas, nós precisamos ter também uma postura especial em relação aos nossos professores, em relação aos escritores que colaboraram conosco, em relação ao nosso país, em relação ao mundo. Porque eu acredito que você está assistindo aqui, você já sabe da necessidade da postura, de concordar, se alegrar e agradecer aos pais. Mas isso é só o primeiro círculo do amor. Servir ao mundo é o quinto círculo do amor. Então eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui, nós que também estamos aqui como palestrantes, nós queremos servir ao mundo através de servir as pessoas. E essa postura especial é o que nós vamos falar aqui nesse nosso bate-papo. E além disso, no final dessa nossa conversa, eu vou trazer aqui, você vai passar por uma meditação de reconexão com o conhecimento e a força de todos aqueles que vieram antes de você. Também do país, dos professores, de todo o seu sistema. Então vamos lá. Eu sou a Marta Franco, conheci as constelações em 2004 e logo em 2005 veio aqui para o Renascer Saúde, né, que é o nosso instituto, um grande constelador, Daniel Maclean, e através do Daniel eu pude compreender a diferença entre as constelações familiares segundo Bert Hellinger e outros métodos parecidos com as constelações realizados por outros profissionais com o nome mesmo de constelação, mas que tinha um movimento mais terapêutico, né? Porque as constelações realmente ela tem um efeito terapêutico, mas ela não pode ser considerada exatamente como uma terapia. E a forma como tem se feito, né, esse movimento, muitas vezes está um pouco diferente do que o Bert Hellinger nos propôs. E eu fiquei muito feliz quando eu conheci as constelações, porque era algo tão transformador e eu percebi, compreendendo questões da minha vida, da vida das minhas filhas, né? Enfim, do próprio instituto, dentro da área empresarial, que eu jamais teria percebido as nuances daquilo, os panos de fundo daquilo, se não fosse através das constelações. E eu quero agradecer Daniel Maclean também por isso. Então, de 2007 a 2009, eu fiz o treinamento na primeira turma, né, do IDESV, do Décio e a Wilma, e atualmente eu já tenho mais de 17 mil horas atuando com essa abordagem. Eu também sou renascedora. O que é isso, né? Pessoas que conseguem ajudar as pessoas a resolverem os traumas de gestação, nascimento e primeira infância. Eu dou formações também para formar novos renascedores, novos terapeutas de regressão. E a minha grande missão no mundo realmente nem é atender individualmente, é formar terapeutas. E eu faço isso com muita alegria, trazendo para os meus alunos os conhecimentos da constelação, que eu já dou treinamento também em constelação desde 2010, e do renascimento, da regressão e de outras abordagens. Enfim, como renascedora, eu fiz a formação com Leonard em 2011 e antes disso eu já conhecia o renascimento. E por que é tão importante esses três pilares, constelação, renascimento e regressão de memória? Porque nem todas as questões e sintomas pelos quais as pessoas nos procuram tem a ver realmente com o fator sistêmico. Então eu percebi, desde 2005, que seria necessário aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais sobre as causas das dores. Então, por que isso me tocou profundamente? Porque a minha primeira filha, Andréa Franco, ela teve síndrome de pânico, ansiedade muito grave, depressão, e em muitos momentos eu tive medo que a minha filha realmente não permanecesse na vida por conta dela mesma. E minha segunda filha sempre trouxe uma tristeza muito profunda, que eu via isso desde que ela era pequenininha, e depressão e uma irritabilidade terrível, que também veio ser resolvido quando ela
nós duas, né, descobrimos que ela foi gêmea e que o irmãozinho dela, meu filhotinho, morreu no início da gestação. Portanto, todos esses sintomas tinham a ver em relação a Adriane com o fato de ela ser gêmea. E isso transformou a vida dela. E a minha primeira filha também resolveu todas as suas questões, né? Hoje ela está maravilhosamente bem há muitos anos, graças às constelações e ao renascimento. Então eu percebi, quando as minhas filhas foram curadas, foram tendo suas vidas transformadas, eu percebi que mais pais e mais pessoas precisavam saber dessas abordagens. Quantas crianças, pré-adolescentes ou adolescentes tiram a própria vida e que poderiam ser resolvidos através desses métodos. Então isso me tocou profundamente. Eu já tinha empresa, porque eu abri empresa aos 23 anos de idade, mas eu já tinha empresa no ramo têxtil. Então eu mudei o ramo de atividade e transformei a minha empresa num Instituto de Desenvolvimento Humano desde 2005. Então eu estou dizendo isso para vocês por quê? Para tocar também o seu coração. Quantas pessoas nós podemos ajudar? Mesmo constelando ou não, atendendo como terapeutas ou não, mas acima de tudo, tendo essas compreensões do que gera um trauma de gestação, do que gera um trauma de nascimento. O próprio Bert Hellinger, no livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, ele fala sobre isso. Bert Hellinger também, em alguns livros, ele cita que uma vida anterior mal resolvida pode interferir na vida atual. Então, são fenômenos e questões científicas, né? Que o próprio estudo, por exemplo, do Dr. Ian Stevenson trouxe para nós. Realmente nós não estamos falando aqui de religião de nenhuma forma, mas daquilo que eu, atendendo mais de 7.000 pessoas de 2005 até 2018, fazendo atendimentos individuais também, além de dar as formações, eu percebi que essas pessoas precisavam, muitas delas de regressão, muitas delas de constelação, muitas delas de renascimento e muitas delas de mais de uma dessas abordagens para chegar realmente à solução. Então, eu fico muito alegre de trazer hoje aqui, junto com você, essa percepção. E eu sempre falo, para que nós possamos rodar o nosso carro, né, nós precisamos de, no mínimo, 4 rodas. E para que a gente possa realmente ser um terapeuta master e ajudar qualquer pessoa que venha nos procurar, nós precisamos de 4 rodinhas também. Uma dessas rodas é a constelação, que é algo incrível. Depois que a gente conhece, aprofunda, a gente pensa, como que eu vivi sem saber essa postura? Como que eu vivi até hoje, né, sentindo tantos sintomas que eu podia ter resolvido? Então, a constelação é a rodinha que nos permite olhar para o que aconteceu conosco ou no nosso sistema familiar, que está gerando determinados efeitos. Mas tem a rodinha, por exemplo, do renascimento, que nos permite perceber e desvendar o que aconteceu desde o momento da nossa concepção até o momento do nosso nascimento. Tudo o que aconteceu no instante do nosso parto, seja ele cesáreo ou seja ele natural, e na primeira infância. Todas as crenças limitantes, os sentimentos que estão norteando a nossa vida adulta. Ou seja, muitas questões nós vamos olhar através do renascimento. Por quê? Porque não é uma questão sistêmica, é algo pessoal. Muitas questões também nós precisamos olhar através da regressão de memória. Um fato que aconteceu também na nossa infância, na nossa adolescência, um trauma, né, já na vida adulta, ou em uma outra situação anterior a essa experiência. Então, muitos sintomas, atendi centenas de pessoas, que também não tinha a ver com traumas de gestação ou de nascimento, não tinha a ver com fatores sistêmicos, mas sim com uma outra memória que estava na pessoa. E a 4ª roda é a reprogramação mental, que acontece a partir dessas 3 rodas iniciais, porque cada movimento cada alinhamento, cada mudança de postura, cada liberação de crença, cada liberação de bloqueio e de trauma, nos permite então reprogramar a nossa mente para que a gente possa ter sucesso, para que a gente possa ter uma vida diferente e, acima de tudo, irradiar isso, ensinar isso para outras pessoas. Como eu disse, às vezes a gente não vai trabalhar como terapeuta,
Mas a gente pode ter uma amiga, ter uma filha, ter uma irmã, ter alguém que precise de nós e a gente vai saber como ajudar essa pessoa, dando uma informação, uma explicação, né? Dando uma frase, ensinando uma postura. É assim que a gente pode colaborar com o mundo. Para quem está começando agora, já está pegando um caminho muito mais preparado. Como eu mudei o ramo de atividade da minha empresa em 2005, vocês não têm ideia, gente. Naquela época, quase ninguém sabia de terapia. Acreditavam que terapia era só feita por psicólogo, psiquiatra e iam nas terapias quem tinha problema mental. Inicialmente, em 2005 e nos primeiros anos, até 2010 mais ou menos, eu escrevi centenas de artigos para jornal. Fiz várias entrevistas, tanto para jornais quanto para a TV, falando sobre tudo isso. Mas hoje, para vocês que estão começando agora, é muito mais fácil. Tem redes sociais, as pessoas já ouviram falar de uma forma ou de outra. Mas não pense que a maioria já ouviu falar disso, não. Menos de 10% já ouviu falar sobre constelação ou sobre outras formas de terapia de verdade. Às vezes já ouviu esse nome, mas não sabe do que se trata. E em 2005 mesmo, quando nós iniciamos o Instituto, nós fizemos, eu me lembro, que nós fizemos uma reunião e criamos um projeto Equilíbrio, que seria um projeto direcionado às escolas. Porque eu pensei o seguinte, olha, se a gente chega às escolas, chegamos até os professores, nós vamos alcançar a maior quantidade de pessoas, porque a maioria das pessoas estudam de alguma maneira. Mas vocês acham que a gente conseguiu? Não! Ninguém queria saber da nossa proposta, né? Ninguém queria saber de respiração, de técnica de nada, e eu fico muito feliz porque o IDESV começou, né? Eu já fiz curso também de educação sistêmica proposto pelo Décio e a Wilma, mas naquela época, em 2005, gente, nós visitamos dezenas de escolas, ninguém quis receber nenhuma palestra sobre isso. Então eu tinha esse pensamento, esse desejo. Pensava, você chega até os professores, chega até os alunos e chega até as famílias. Mas agora sim, agora isso já é possível, já está acontecendo. Eu fico feliz demais por isso. E eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque eu já tive a oportunidade de lançar 3 livros. Esse aqui, eu falo sobre renascimento e a nossa postura, como eu preciso agir para ter sucesso na vida. E é um livro onde eu trouxe muitos ensinamentos para os meus alunos, para as pessoas em geral, de como atender. Sabe? Ele não é um livro de historinhas, ele é um livro de estudo. E eu trouxe muito sobre o renascimento. Por quê? Porque Leonard Orr, ele faleceu também em setembro de 2019, mesmo mês que Bert faleceu. Leonard deixou pouquíssimas coisas escritas, principalmente traduzidas em português. Então eu escrevi mais sobre renascimento. E olha só, eu lancei agora, gente, essa semana agora, né? Nós estamos agora em novembro de 2021. Então, eu lancei essa coleção, né? Dentro da visão sistêmica, da educação sistêmica. Gotinha da Fonte procurando Deus e Gotinha da Fonte ajudando um amigo. Então, agora, eu tenho certeza que ao irmos para uma escola, levando livros que podem ser transformados, né, em teatro, porque eu fiz essa pesquisa com algumas amigas, professoras e donas de escolas. Ela falou, Marta, vão ser teatros muito ricos. Por quê? Porque é uma forma de servir ao mundo. E por que eu tô te dizendo isso? Para ajudar você a manter o seu ânimo, a sua alegria, a saber que você também pode ajudar. Você também, transformando a si mesmo, pode colaborar com o mundo, com as outras pessoas à sua volta, né? E logo, logo nós vamos falar lá da meditação do nosso tema de hoje. Mas lembre-se que essas ordens do amor, né? Esses princípios que norteiam as relações humanas que Bert Hellinger trouxe para nós, que eles sejam a luz para acompanhar você no seu caminho. Mas que as ordens da ajuda sejam o seu escudo nesse caminhar. É muito importante, sabe, para você que talvez já seja um constelador, ou seja uma pessoa que quer desenvolver um trabalho nessa área, sabe?
Procure seguir esses princípios para que você permaneça saudável e para que você verdadeiramente ajude as pessoas. Quantos alunos meus chegam aqui que já fizeram curso online, que já fez cursos ditos formação, por exemplo, em constelação, e chegam aqui para repetir presencial. Então, se você quer realmente ajudar as pessoas, desenvolva os métodos do jeito que eles foram propostos. É lógico, as coisas às vezes avançam, mas não tire a essência desse trabalho, tá? E faça com que cada passo seu seja norteado por esses 3 princípios. Se você quer atuar como terapeuta, seja constelador ou outras terapias, fale dos resultados que você teve na sua vida, nas pessoas ao seu redor. Fale de como funcionam os métodos, mas não convide, não arraste, não procure arrastar as pessoas para a terapia, certo? Mostre apenas os efeitos. Essa é uma postura que Bert nos ensinou. Então, mantenha isso dentro do seu coração e na sua vida em si. Bom, então vamos lá. Como eu falei no início, que eu ia trazer para vocês também uma percepção, uma visão sobre a nossa postura, que precisa ser uma postura linda em relação a todos os nossos professores. Desde o primeiro dia que fomos à escola até os doutorados, pós-doutorados. A nossa postura em relação ao país onde nós nascemos ou que estamos vivendo. A nossa postura em relação aos escritores que tiraram tempo, sentaram a bundinha ali na cadeira por horas e horas para escrever algo que transformou a nossa vida. E professores de cursos online, seja como for. Nós precisamos ter uma postura muito especial em relação a todos eles. Aqueles que nos cobraram, aqueles que facilitaram para nós, para que a gente possa tomar dentro da nossa alma, para que esse tomar possa continuar nos impulsionando no caminho de servir ao mundo e às pessoas. Bom, é muito importante nós sabermos que, se eu nasci no Brasil, eu preciso respeitar o Brasil. Eu preciso ter uma conexão de gratidão com o Brasil. Se eu nasci no Brasil, mas eu moro no Japão, eu preciso respeitar o Brasil, concordar com o Brasil e tomá-lo, mas também respeitar, concordar e tomar o outro país, exatamente onde eu estou vivendo, e ter gratidão por ele. Então são coisas que às vezes a pessoa não consegue perceber que isso é importante. Eu preciso receber a força de todos os conhecimentos que eu adquiri nos livros, nas apostilas, em tudo. Porque todo esse conhecimento ele está aqui e ele se manifesta no momento certo. Quando? Quando eu concordo, quando eu respeito e quando eu agradeço e quando eu me alegro com os professores e com aqueles que escreveram tudo isso. Eu sempre faço esse exercício presencial com os meus alunos de constelação familiar. O efeito é fantástico, é incrível. E é por isso que eu senti no meu coração de trazer exatamente isso aqui para vocês. Então, ouça essa meditação, fique numa posição sentada, né? E ouça isso. E deixe vir toda a lembrança, tudo que você precisa na sua mente, no seu pensamento, para que você possa fazer essa constelação interna, né? Esse movimento interno, para ajudar você a caminhar ainda mais na direção de servir as pessoas e ao mundo. Começando por você mesmo. Essa é uma meditação, uma constelação interna, para que você possa se alinhar, se conectar e agradecer a tudo e a todos que vieram antes de você e que trouxeram você até aqui, colaborando com a sua vida
com seu conhecimento e o seu sucesso. Então, sente-se confortavelmente, respire profundamente, levando a energia da sua respiração até os seus pés e relaxando todos os seus músculos. Foque a sua atenção em seu coração. Respire suavemente, com a sua atenção apenas no movimento do seu tórax, do seu abdômen, enquanto você respira. Eu farei essa meditação no feminino e caso você seja um homem, transforme-a em masculino à medida que você me ouve. E nessa posição de relaxamento e tranquilidade, recorde o país onde você nasceu. Respire profundamente e visualize diante de você a imagem desse país. Veja com alegria a terra, o lugar que recebeu você há alguns anos atrás. E mentalmente diga: muito obrigada. Muito obrigada por me receber. Muito obrigada por me ensinar os meus primeiros passos. Agradeça de coração por esse país e por tudo que existe nele e por tudo que existia quando você nasceu. Respire mais uma vez profundamente e recorde o primeiro dia que você foi à escola. Quem levou você? Quem te conduziu até lá para que você pudesse ter os primeiros ensinamentos? Quem foi a sua primeira professora? Como você se sentiu? E mesmo que você não se recorde quem era a sua professora, ela existiu. Então, sinta dentro do seu coração gratidão por ela, que te recebeu, com certeza com sorrisos, com carinho, e ajudou você. E repita mentalmente mais uma vez: muito obrigada por tudo. Agora, você se lembra de outras professoras, de outros professores? Deixe passar em sua tela mental todas as faces de todos eles. Eu sei que muitos deles você não se recorda os nomes e nem as faces, porque possivelmente foram muitos, mas sinta que todos eles estão diante de você. Desde a primeira professora até todos os outros que vieram depois. Olha quantos são! Olha que maravilha! Todos eles colaboraram com você de alguma forma. E sinta que todos eles têm um lugar em seu coração. Então, mais uma vez, diga: muito obrigada por tudo que cada um de vocês fez por mim. Obrigada. Eu trago em mim todos os ensinamentos e toda a força que eu recebi de vocês. Muitos me exigiram muito, outros me facilitaram. Muito obrigada a cada um de vocês. Respire profundamente e sinta que todos eles e todos os ensinamentos deles estão em você e se manifestam sempre que é necessário. Agora, recorde quantos e quantos livros, apostilas você estudou. Quantas pessoas se sentaram, escreveram coisas que eram importantes para você. Assuntos, temas, conhecimentos que te trouxeram até aqui. Pessoas que se dedicaram a escrever os ensinamentos para que você pudesse prosperar, para que você pudesse ajudar outras pessoas. Quantos e quantos! Você nem sabe todos os nomes,
os nomes, mas você sabe que pode dizer muito obrigada. Cada um de vocês foi muito importante para o meu sucesso, para a minha vida, para que eu chegasse até aqui. Todos vocês colaboraram e contribuíram da forma que foi possível, e eu sou grata por isso. Recorde também as editoras, quantas delas foram importantes para editarem esses livros que chegaram até você. Então diga também muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Recorde, enfim, que muitos outros países, outros conhecimentos orientais, ocidentais, enfim, de todos os continentes, ensinamentos chegaram até você de uma forma ou de outra. Outras culturas, outros povos, outras religiões, outras formas de agir e de ser, e que você nesse momento concorda, se alegra e agradece a todos eles, a todos esses povos, a todas essas pessoas, e todos eles também têm um lugar no seu coração. Assim, recordando mais uma vez do país onde você nasceu, e talvez se você mora atualmente em outro país, agradeça também a esse país que recebeu você. Recorde seus professores, os escritores, as editoras e a todos aqueles que foram seus professores em outros cursos que não escolares. Recorde de todos e lembre-se, todos eles merecem a sua honra. E você então sente profundamente tocada por toda a força que vem de cada um deles, por todos os ensinamentos que você obteve através deles, por todos os desafios, por todos os aprendizados. Então você sorri internamente para todos. E sorria também com sua face agora, nesse momento. Quantas pessoas, além dos seus pais, além dos seus ancestrais, contribuíram para a sua vida, para as suas vitórias, para tudo, enfim, que você deseja ainda mais. Então, recordando todos eles, você repete internamente, agora sim, eu os honro, eu concordo, eu me alegro com cada um de vocês e eu agradeço por tudo que fizeram por mim. Muito, muito obrigada. Eu farei algo bom com tudo que vocês me ensinaram, com tudo que vocês fizeram e para sempre. Em todos os sucessos que eu tiver, em todos os sucessos que eu proporcionar, será em honra e em homenagem a vocês. Muito obrigada. Eu sou a Marta Franco e nesse momento também te agradeço profundamente por estar ouvindo essa meditação e para fazer com que esse movimento interno de dentro de você possa alcançar outras pessoas e que possamos sempre seguir de corações conectados. Então, espero que você tenha gostado. Tem uma frase do Bert Hellinger que eu falo sempre, que é o seguinte: só tem a verdadeira paz aquele que tem em seu coração um lugar para tudo e para todos, tal como se apresenta. Então, essa frase do Bert nos amplia, abre o nosso coração para que a gente possa concordar com todos aqueles que são parecidos e com todos aqueles que são diferentes, com todos os fatos, religiões, todos os povos.
E por que isso é tão importante? Gerar dentro de nós essa paz. Porque a paz, a alegria, a gratidão, vibrando em nós, eleva a nossa vibração. E só quando nós estamos nessa vibração que Bert chamou de conexão com a consciência espiritual, é que tudo que a gente quer se materializa na nossa vida. Nós conseguimos estar alinhados no fluxo da vida para servir as pessoas e tudo que nós precisamos acontece conosco. Então eu espero que esse nosso bate-papo tenha ajudado você a ter mais ânimo, mais alegria, mais gratidão, né? Para que juntos a gente possa realmente servir ao mundo. E precisando de mim, do Instituto, da nossa equipe, você pode contar conosco. Aqui estão os nossos contatos para que a gente possa seguir sempre juntos, de corações conectados.